Tudo parece certo na sua vida, menos você. Você é o tipo de pessoa que os outros admiram. Equilibrado, educado, disciplinado. A imagem que passa é de alguém que venceu, mas por dentro tem um incômodo que ninguém vê, um vazio discreto. Uma pergunta silenciosa: por que nada disso me preenche de verdade? Não é falta de gratidão, é excesso de obediência. Obediência a um modelo de vida que você não escolheu por desejo, mas por medo. Medo de errar, medo de desapontar, medo de se arrepender, medo de quebrar a expectativa de todo mundo que te viu como forte e maduro. E é por isso que, mesmo com tudo funcionando, você sente que tem algo quebrado. Você acorda cansado, sorri educadamente, mas o sorriso não vem da alma. Aceita convites, mas o corpo pede descanso. Escuta os outros, mas por dentro ninguém te escuta. É uma perfeição que pesa, que sufoca, que esconde uma verdade dolorosa. Você não está vivendo, só está executando. Carl Jung dizia que aquilo que você ignora dentro de si se transforma no seu destino. E talvez seu destino até agora tenha sido ser o que os outros precisam, mesmo que isso custe quem você é de verdade. Você aprendeu a ser funcional, a não incomodar, a ser a presença que todos gostam, mas que ninguém pergunta como está. E talvez o mais cruel disso tudo é perceber que você aceitou esse papel, porque o medo ditou as regras. E você, para evitar a rejeição, o conflito ou a solidão, resolveu obedecer. Você se adaptou tão bem que agora não sabe mais como se desadaptar, como dizer não, como colocar limite, como existir sem se moldar. O que ninguém diz é que essa perfeição é só um outro nome para controle. E o controle é só medo disfarçado de responsabilidade. Você virou um mestre em parecer bem, mas desaprendeu a se sentir vivo. E no fundo, você sabe, se continuar obedecendo o medo, vai continuar colecionando vitórias que não fazem sentido. Reconhecimento que não toca, relacionamentos que não conectam, dias que passam e deixam você mais vazio do que encontrou. Você aprendeu cedo que ser amado tinha um preço. Não era um preço declarado, não tinha etiqueta, mas estava ali, escondido nos pequenos gestos, no elogio que só vinha quando você se comportava, no silêncio de aprovação quando você cedia, na comparação velada com quem era mais tranquilo, mais controlado, mais fácil de lidar. E assim, sem perceber, você foi trocando partes de si por aceitação. Primeiro foi a raiva, depois a vontade, depois a intensidade. Até que num ponto que você nem lembra mais qual foi, você começou a sorrir para não perder o amor. Agradar virou estratégia. Agradar virou escudo. Agradar virou identidade. E o mais cruel disso tudo, deu certo. Funcionou. Você virou a pessoa equilibrada, a pessoa que resolve, a pessoa que nunca causa. As pessoas te elogiam. Dizem que você é maduro, centrado, confiável, mas não veem o que você silencia. Não veem o que você engole. Não veem o quanto isso custa, porque agradar é caro, não no bolso, mas na alma. A cada sim que você dá quando queria dizer não, uma parte sua desliga. A cada vez que você se diminui para manter a paz, o peito aperta. A cada sorriso que você força para evitar conflito, o cansaço cresce. E esse cansaço não é físico, é existencial. É o cansaço de não se permitir, de não se posicionar, de ter que estar bem. Mesmo quando está em pedaços, você não aguenta mais sustentar a imagem que te mantém aceito. Mas ainda assim, sustenta, porque o medo de ser rejeitado é maior do que o desejo de ser verdadeiro. Carl Jung dizia que você resiste, persiste. E o que você resiste sentir para continuar sendo amado, vai continuar corroendo por dentro. É por isso que a alma pesa. É por isso que você sente um vazio que não some, mesmo quando tudo tá certo, porque enquanto o medo for o seu alicerce, tudo que você construir em cima vai parecer instável. Você pode ter sucesso, pode ter aplauso, pode ser admirado, mas nada disso vai preencher o espaço deixado por você mesmo. Você não acordou um dia decidindo esconder quem era. Foi aos poucos.
Foi no olhar de julgamento quando você se expressou demais. Foi na bronca disfarçada de cuidado quando chorou sem motivo. Foi naquele elogio envenenado. Agora sim você está comportado. E como toda criança que quer ser amada, você aprendeu rápido que mostrar o que sente podia afastar. Então guardou. Guardou a raiva. Guardou a intensidade. Guardou a confusão, a dúvida, a vontade de dizer não. E no lugar disso colocou o que o mundo parecia aceitar melhor. Um personagem funcional. Esse personagem foi evoluindo com você. Aprendeu a sorrir no momento certo. A escutar mais do que falar. A oferecer ajuda antes mesmo de ser pedido. A ser aquele que resolve, acalma, organiza, carrega. Mas nunca aquele que expressa. Nunca aquele que exige. Nunca aquele que incomoda. Carl Jung chamava isso de persona. A parte de nós que mostramos ao mundo para sermos aceitos. Ela é necessária. A sociedade exige máscaras, mas o problema começa quando você esquece quem é sem ela. E é isso que aconteceu. Você se tornou tão bom em agradar que se perdeu, tão adaptável que se dissolveu, tão eficiente que se apagou. As pessoas te veem como alguém confiável, equilibrado, presente, mas você não se vê mais. Você se pergunta: será que sou mesmo isso que todo mundo diz que eu sou? Ou só aprendi a corresponder às expectativas tão bem que virei aquilo que esperavam? Não o que eu sou. É duro perceber que o aplauso que você recebe não é pelo que você sente, mas pelo que você representa. E mais duro ainda, é reconhecer que você nunca se questionou, porque era mais seguro agradar do que existir. Você virou o que o medo precisava que você fosse. E agora, até o sucesso parece falso, porque não veio da tua essência, veio da tua estratégia de sobrevivência. Você aprendeu a se moldar, mas nunca aprendeu a se mostrar, porque toda vez que tentou, doeu. Foi ignorado, foi rejeitado, foi mal interpretado. Então a máscara ficou, e com o tempo virou armadura. E como toda armadura, protege, mas pesa. Você sente esse peso. Ele aparece na insônia, na ansiedade que chega sem motivo, na vontade de fugir mesmo quando tudo está bem, na irritação com pequenas coisas que não deviam te afetar tanto. A alma não aguenta mais ser ignorada. Ela tá batendo na parede interna, pedindo espaço, mas você não sabe abrir a porta, porque teme que, ao tirar a máscara, o mundo não goste do que vê, ou pior, que vá embora. Jung dizia: aquilo que negamos em nós nos submete. E você tem sido submisso à sua própria persona. Ela te deu aceitação, mas te tirou presença. Te deu elogios, mas te roubou identidade. A pergunta agora não é mais como agradar. A pergunta é: o que sobrou de mim, além da máscara? Porque enquanto o medo continuar escolhendo por você, a sua vida vai continuar parecendo perfeita, mas cada vez mais vazia. Você não percebeu de cara, porque não era grito, era cansaço, era aquele desânimo que vinha do nada, era o sono que não descansava, era o aperto no peito, a irritação constante, a mente acelerada em silêncio. Você chamava de estresse, de rotina, de tá tudo bem, só tô cansado, mas o corpo já estava gritando por você, porque tudo que você cala, o corpo escuta. E um dia ele começa a falar por você. Dor no estômago toda vez que engole um não para manter a paz. Dor de cabeça sempre que tenta agradar quem não te enxerga. Tensão nos ombros por carregar o mundo, sem nunca pedir colo. E a alma, ela responde com vazio, com aquela sensação estranha de estar presente, mas desconectado, de fazer tudo, certo? E ainda assim sentir que tem algo errado. Carl Jung dizia: a depressão é como uma dama de preto. Se ela aparece, não a expulse. Convide-a para sentar e escutar o que ela tem a dizer. E talvez o que você sente não seja fraqueza. Talvez seja só a vida tentando te avisar de que você se perdeu de si mesmo. Porque você se convenceu de que não podia incomodar, que precisava ser forte, que precisava aguentar calado. E sem perceber foi empilhando silêncios, até o silêncio virar quem você é. Mas o corpo não esquece, a alma não esquece. E todo esse esforço para ser aceito, admirado, amado,
Tá cobrando o preço com juros. Você continua funcionando, mas já não vibra. Continua entregando, mas sem brilho. Continua presente, mas se sente ausente até de... E o mais cruel é que ninguém percebe. Porque você disfarça bem. Você faz o que esperam, você não reclama. Você performa, mas por dentro tá afundando em um cansaço que não tem nome. E a raiz disso não é fraqueza, é obediência. Obediência ao medo de não ser suficiente, de não ser desejado, de ser deixado se ousar dizer: hoje não, isso não tá certo, eu também importo. O corpo não aguenta mais carregar o peso da sua omissão. A alma não quer mais ser agradável, ela quer ser ouvida, quer espaço, quer verdade. Enquanto você continuar sacrificando sua verdade em troca de aceitação, vai continuar adoecendo em silêncio. E a pior doença é aquela que ninguém vê, porque todo mundo acredita que você tá bem, mas você sabe, você sente, e o corpo já tá falando por você. Ninguém te cobra, ninguém te agride, ninguém te rejeita. Na verdade, a maioria até te elogia. Dizem que você é maduro, que sabe lidar com tudo, que é aquele tipo de pessoa que faz bem estar por perto. Mas o que ninguém vê é que você tá cansado de estar disponível para todo mundo, menos para si. Cansado de ouvir mais do que é ouvido, de segurar o mundo com um sorriso falso, de resolver o problema de todo mundo, enquanto o teu vai crescendo calado, e esse peso vai se acumulando. Não explode de uma vez. Ele desmonta você aos poucos. Tira teu prazer, tira tua presença, tira tua identidade. Você começa a não saber mais o que realmente quer. Ou pior, começa a não querer mais nada. Porque até o que gostava agora cansa. Porque até o que te fazia bem hoje não tem mais gosto. E aí vem a confusão. Como é possível fazer tudo certo e ainda assim se sentir mal? Como é possível ser reconhecido, amado, respeitado e ainda assim sentir que falta alguma coisa? A resposta é tão simples quanto dura. Você não está incluído na sua própria vida. Você é o apoio, o ombro, o equilíbrio, mas não é o centro de nada, nem de si mesmo. Você virou o figurante da sua própria história. E o protagonista é o medo. Carl Jung dizia: a alma precisa de atenção, senão ela vai buscar isso no sofrimento. E talvez o que você sente não seja crise. Talvez seja só a alma implorando para voltar, para ser levada em conta, para ser ouvida depois de tantos anos de silêncio. O problema de agradar demais é que as pessoas se acostumam, e você passa a acreditar que vale o que oferece. E quando não oferece nada, acha que não vale mais nada. Mas isso é mentira. Mentira aprendida, reforçada, repetida até parecer normal. Só que a normalidade nesse caso é só o nome bonito do autoabandono. Você deixou de se perguntar o que sente, o que precisa, o que quer. E cada vez que diz sim por medo de perder alguém, você perde mais um pedaço de si. Você não nasceu para se moldar. Você nasceu para se expressar. E esse espaço está esperando por você. Mas ele não aparece quando você agrada. Ele aparece quando você se escolhe, mesmo com medo. Porque agradar pode parecer mais seguro, mas existir é o único caminho real. Chega uma hora em que até o medo cansa. Cansa de mandar, cansa de controlar, cansa de te ver obedecendo sem nem questionar. E é nesse cansaço que algo começa a mudar. Não é revolução, é quase um sussurro. Mas é diferente de tudo que veio antes. É a primeira vez que você sente: talvez eu não precise mais fingir. Talvez o silêncio não seja a melhor saída. Talvez o não que você evitou por anos agora seja necessário. Talvez o conforto de agradar esteja te sufocando mais do que o risco de decepcionar. Porque o custo de agradar sempre foi invisível. Mas agora ele se materializou na tua energia, no teu humor, na tua saúde emocional, na tua desconexão. Você começa a perceber que não se trata mais dos outros. Não é mais sobre quem vai gostar, aceitar, aplaudir. É sobre quem você se tornou tentando não incomodar. E a verdade dói. Você se afastou de si mesmo, tentando se aproximar dos outros. Tentando caber, você se encolheu. Tentando pertencer,
Você se distorceu. Carl Jung dizia: a liberdade não é alcançada pela negação do medo, mas pela sua superação. E superar o medo começa por encarar ele, olhar para dentro e dizer: sim, eu tenho medo de ser rejeitado. Sim, eu tenho medo de perder gente que só gosta de mim se eu estiver sorrindo. Sim, eu tenho medo de ser quem sou e não gostarem. Mas mesmo com medo, você começa a se mover, começa a responder diferente, começa a escutar a própria vontade, começa a duvidar da máscara. E só de começar, já muda tudo, porque cada vez que você escolhe a si mesmo, mesmo tremendo, mesmo em silêncio, é um pedaço da tua essência que volta para casa. Você não precisa brigar, não precisa romper com tudo. Basta parar de se trair. Um não, dito com calma. Um hoje não posso, dito com presença. Um isso me machuca, dito com firmeza. Isso é revolução. Isso é cura. Isso é existir de verdade. O mundo talvez estranhe, talvez alguns se afastem, mas o desconforto da autenticidade é infinitamente mais leve que o peso de uma vida obediente. Chega um momento em que o vazio interno grita mais alto do que qualquer elogio. Um instante em que a aparência de normalidade se torna insuportável, quando tudo parece funcionar, mas por dentro algo começa a ruir. Não é colapso, é clareza, é a alma te dizendo: assim não dá mais. Você passa anos tentando manter tudo sob controle. Os sentimentos, os pensamentos, os impulsos, as vontades. Você se especializa em administrar desconfortos alheios, mas ignora os seus. Vira mestre em se calar, em sorrir, em ceder. Mas esse esforço constante tem um custo silencioso. Você para de se reconhecer. Num momento de silêncio qualquer, talvez olhando pela janela, talvez lavando louça, algo em você desaba sem barulho. Você percebe que está esgotado. Não, só fisicamente. Está esgotado de se moldar, de se conter, de viver no modo não incomodar. Você lembra de quando começou a se calar, mas percebe que não sabe mais como fazer diferente. Você quer ser você, mas não sabe quem é sem os filtros. Quer dizer não, mas o corpo inteiro reage com culpa. Quer se mostrar, mas o medo da rejeição te paralisa. E mesmo assim, algo dentro pulsa. Porque quando a dor de se esconder é maior que o medo de ser rejeitado, você começa a considerar outra possibilidade, a de se escolher. No começo parece absurdo. Você pensa: se eu me mostrar, vão me deixar. Mas a pergunta que importa não é essa. A pergunta real é: vale a pena continuar sendo aceito por quem não conhece meu verdadeiro eu? Você entende que o amor que exige sua negação não é amor, é contrato. É um acordo disfarçado de afeto. Eu te aceito, desde que você se comporte como eu espero. Eu te admiro, desde que você continue sendo funcional, equilibrado, contido. Mas você não quer mais ser amado por uma versão editada. Você não quer mais aplauso pela máscara. Quer conexão real. Quer troca verdadeira. Quer relações que suportem a sua verdade, mesmo quando ela incomoda. E isso exige uma coragem nova. Não a coragem que enfrenta o mundo, mas a que enfrenta o próprio reflexo. A coragem de dizer: eu não vou mais me trair para manter a paz. Você começa a observar seus padrões. Percebe onde se cala, onde finge, onde cede sem vontade. E começa aos poucos a escolher diferente. Diz não onde antes sorria. Pede espaço onde antes se encolhia. Admite fraqueza onde antes só mostrava força. Chora na frente de quem só te viu rindo. E isso assusta. Assusta porque você aprendeu que ser você era perigoso. Mas aos poucos descobre que o maior perigo era continuar se traindo. As primeiras reações do mundo são desconfortáveis. Alguns se afastam. Outros questionam. Tem quem ache que você mudou, que ficou frio, distante, egoísta. Mas você sabe que pela primeira vez está sendo honesto. Você entende que algumas conexões vão acabar, mas o que termina não é amor. É dependência. É relação baseada em esforço unilateral. E isso abre espaço. Espaço para novas relações, novos contornos, novas formas de existir. Você começa a se escutar,
a confiar na própria intuição, a respeitar o que sente sem precisar justificar o tempo todo. Percebe que descanso não precisa ser merecido, que limite não é rejeição, que dizer não destrói nada que valha a pena. Carl Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é, e esse privilégio não nasce do esforço de agradar, mas da coragem de se revelar. Você não precisa mais se explicar, não precisa mais pedir desculpa por sentir demais, por ser intenso, por querer espaço, por não aguentar ser tudo para todo mundo. Você pode ser só você, imperfeito, sincero, presente e inteiro. E isso, por mais que assuste, traz uma paz que você nunca experimentou antes. Não é ausência de medo, é presença de verdade. É saber que, mesmo tremendo, você se escolheu. Mesmo com culpa, você se posicionou. Mesmo com receio, você foi fiel ao que sentia. E pela primeira vez, você sente que pertence, não ao mundo, mas a si mesmo. A voz, que antes tremia, agora tem peso. O olhar que se escondia agora sustenta. O corpo que se curvava agora se ergue. Não por arrogância, mas por dignidade. Você não quer mais agradar. Você quer existir. Quer ser visto pelo que é, não pelo que representa. E se isso for demais para alguém, tudo bem. Você não cabe mais em espaços que exigem a sua diminuição. Você entendeu que presença não é presença se custa sua ausência de si, que amar o outro não pode mais significar deixar de se amar, que ser aceito só tem valor se você também se aceita. Você olha para trás e reconhece o caminho, mas não quer mais andar por ele. Agora, cada passo é escolha, cada resposta é consciente. Cada relação é filtrada por um novo critério. Aqui eu posso ser eu, porque se a resposta for não, você já sabe, não vale mais. A coragem de voltar para si no começo parece estranho. Você começa a se escutar depois de anos de silêncio. Começa a olhar no espelho com mais compaixão do que cobrança. E aos poucos a imagem vai mudando. Não por fora, mas por dentro. Você começa a se reconhecer nos pequenos gestos, na pausa antes de responder, no suspiro que você respeita, na decisão de descansar sem se culpar, na firmeza de um não que não precisa se justificar. Não é fácil. A velha programação ainda aparece. Aquele impulso automático de agradar, ceder, corresponder. Mas agora você enxerga. Agora você sabe. E saber já muda tudo. Porque a consciência é o primeiro passo da liberdade. E essa liberdade não vem com fogos. Vem com espaço. Vem com silêncio que não pesa. Vem com conexões que não cobram desempenho emocional. Você começa a escolher diferente. Não por rebeldia, mas por verdade. Você não aceita mais relações que exigem esforço unilateral. Não se culpa mais por frustrar expectativas alheias. Não carrega mais a responsabilidade de manter tudo funcionando às custas do próprio esgotamento. Carl Jung dizia que o encontro com a própria sombra é o começo da individuação. E agora você sabe o que isso significa. Sua sombra não é seu inimigo. É a parte esquecida de você. E ela quer voltar. Quer voltar a sentir. Quer voltar a desejar. Quer voltar a ocupar espaço. E você começa a permitir, começa a honrar o que sente, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando assusta, mesmo quando te faz parecer menos legal, porque você já entendeu. Ser legal demais te apagou. Agora você busca outra coisa. Busca presença real. Busca verdade sem máscara. Busca leveza com raiz. E isso começa em cada escolha que você faz por si, cada limite que você estabelece. Cada vez que você se escolhe sem culpa, você começa a atrair conexões diferentes. Pessoas que não exigem que você se edite. Relações onde o silêncio não é julgamento, mas espaço de respiro mútuo. Você começa a se amar de outro jeito. Não como performance, mas como prática. Auto-amor agora é ação, não discurso. É ir embora quando te tratam como opção. É recusar o convite que suga tua energia. É não se explicar para quem não quer compreender. É parar de pedir permissão para existir. Você começa a ver o mundo com outros olhos.
E o mundo também te vê diferente, mais firme, mais presente, mais inteiro. Você não precisa mais ser perfeito, só precisa ser honesto, com os outros, com o mundo, com você, e aos poucos, o que era esforço vira naturalidade, o que era medo vira escolha, o que era obrigação vira intenção. Você descobre que o sucesso que importa não é o que os outros admiram, é o que te dá paz quando ninguém tá olhando. Carl Jung dizia que somente aquilo que somos realmente tem o poder de curar. E agora, você se permite ser, com sombra, com limite, com tudo que negaram. Você volta para casa, e pela primeira vez é bem-vindo. Comenta aqui, hoje eu volto para mim. Compartilha esse vídeo com alguém que também aprendeu a agradar para sobreviver. E se você sentiu isso no peito, se inscreve no canal. O mundo não precisa de mais pessoas perfeitas. Precisa de gente inteira.